Boa noite a todos. Essa noite nós vamos falar do uso e do poder dos óleos essenciais no público masculino. Sim, no público masculino, mas que agracia também ao público feminino. É um assunto que agracia a ambos, né? Os dois se beneficiam da informação, do conteúdo e do bem-estar de qualidade de vida sexual, né? E da sexualidade, que são coisas diferentes, são coisas distintas, mas que estão diretamente ligadas com a autoestima, autoconfiança e a sua visão sobre você mesmo. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre libido masculino, ausência e até mesmo o hiperlibido, né? Então, hoje, quem vai trazer para a gente informação, conteúdo de qualidade, muito conhecimento, é a Tati, que fez super sucesso. Se você não estava na aula do libido feminino, então pega, porque está gravado, já está no nosso canal no YouTube, assiste, aproveita para maratonar esse final de semana e pôr todas as dicas em práticas, ambos. Aí vai ser maravilhoso, só não me chamem para ser madrinha, tá bom? Então, vamos lá, Tati, é com você, se apresente, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, Josi. Então, eu sou a Tatiana, eu estou na equipe aqui da Terra com a Thay e com a Josi, e queria agradecer, antes de mais nada, essas duas maravilhosas que têm dado, assim, super apoio para mim nessa jornada, né? Para mim é tudo muito novo, mas está sendo uma honra estar aqui de novo, né? Significa que a primeira deu certo, nem que seja só um pouquinho, mas deu certo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre libido masculina. Para quem estava lá na última live com a gente, sobre a libido feminina, né, do mês passado, eu expliquei um pouquinho, superficialmente, sobre o que era libido, né? Então, assim, que nem a Josi já falou, tá gravado, dá uma voltada lá, mas só para resumir, libido é o desejo sexual do ser humano, né? É aquela vontade de ter ou não vontade de ter o ato sexual, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo? Tá vendo, Josi? Ainda não. Acho que é porque você não me colocou como anfitriã ainda, eu acho. Tá, deixa eu ver aqui. Ainda não entrou. Vê se agora entrou, Tati. Fecha e abre de novo, que ela vai. Deixa eu tentar aqui de novo. Peraí, só um minutinho. Acho que agora vai. Não tá dando certo, né? Foi, né? Deixa eu só ver. Enquanto você ajeita aí, eu vou pedir para a Tayane cumprimentar aqui o pessoal, sua líder. Tá bom. Enquanto você vai ajeitando a tela, tá bom? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Josi. Boa noite, Tati. Alegria estar com vocês aqui em mais uma aula. Coisa linda ver nossos filhotinhos voando, né, Josi? Muito legal, assim, é um orgulho muito grande que a gente sente, assim, do seu crescimento, Tati, de quanto você está se empenhando em estudar, em querer agregar cada vez mais conhecimento ao seu trabalho. É lindo de ver e a gente está aqui para e por você também. Então, pessoal, assim, aproveitem esse momento aqui, tirem as dúvidas, a gente está aqui junto, porque tem muito amor e muito carinho nessa apresentação também, e muita dedicação da Tati. Vai que é tua, Tati. Você está sem som, ativa seu som.
Pronto? Pronto. Tá me ouvindo agora? Tô apanhando, que é a primeira vez. Da outra vez a Thay me ajudou. Hoje eu quis fazer sozinha, deu nisso, né? Tá certo. Tá Então, tudo ó, ótimo. eu não consigo, eu tô aqui com o celular do lado, porque eu não consigo me ver na tela que tá com os slides, tá? Vocês vão me dizendo aí qualquer coisa, tá bom? Certo. Bom, então, como eu estava dizendo, a libido, ela é o desejo sexual do ser humano, tá? É a vontade de ter relação sexual. Durante toda a vida, esse libido, ele tem altos e baixos. Então, é normal, tá? Por exemplo, na adolescência, é mais comum que essa libido tenha picos, né? Com o avançar da idade, é natural com as questões hormonais que a libido diminua. Isso não tá errado. O que a gente tem que investigar é quando essa libido, ela deixa de existir, quando a vontade de ter relações sexuais é nula. Então, aí é uma causa de preocupação, né? Tem estudos que provam que a sexualidade ela funciona em formato de ondas, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma analogia com um carrinho de montanha-russa. Então, você está ali parado na montanha-russa, né? Começa a subir, então vem uma sobrecarga, vem uma carga sobre esse carrinho, ele vai subindo, chega lá em cima no ápice, e depois descarrega. A libido é da mesma maneira, ela funciona assim. Ela começa ali embaixo, vai vindo a carga emocional, a carga de desejo, chega no clímax e depois você libera todo esse desejo, né? Existem 2 tipos de libido. A gente pode classificar a libido em 2 formas, tanto a ativa como a responsiva. A ativa é aquela que a gente liga com o homem e a responsiva com a mulher. A ativa, que é a libido masculina, ela é uma resposta imediata, né? O corpo, ele responde imediatamente à questão sexual. Eu estava estudando, eu achei muito engraçado uma analogia que eu vi, queria compartilhar com vocês. Eles falam que a libido masculina, ela é como se fosse um forninho elétrico. Você ligou, ele esquentou. É exatamente assim, é muito rápido, é a libido responsiva, né? Então, você ligou, tá quente, ficou quente do início ao fim da relação sexual, a libido masculina, ela é permanente, ela é linear. A feminina não, a feminina, ela é que nem um fogão a lenha, ela precisa lá de lenha, precisa das preliminares, ela vai aquecendo até que ela se aquece. A vantagem dessa libido da responsiva, que é a libido masculina, é que a mulher consegue, ali na hora que ela atinge o auge, o clímax dela, ela também, no fogo ali, demora a apagar. Então, por isso que a mulher consegue atingir orgasmos múltiplos, né? Porque depois de aquecida, ela se mantém quente por mais tempo, a lenha demora mais a apagar. Então, já disse sobre isso aqui, vou passar para a próxima. Causas da baixa libido no homem, tá? Existem várias causas para baixa libido masculina, tanto feminina quanto masculina, né? Mas no homem é a questão de depressão, estresse, ansiedade. A gente sabe que varia muito entre homem e mulher, e a baixa libido no homem, mesmo naquela vida que está sexualmente ativa, ela é comum. E a questão da depressão, estresse, ansiedade atrapalha muito, porque a diminuição do prazer nas atividades do dia a dia, que é aquilo que a gente conceitua a depressão, né? Ele perde o prazer em todos os atos da vida, não só nas questões sexuais. Perde prazer de sair, de passear com a família, ou de sair com os amigos, perde prazer nessas questões cotidianas, isso é a depressão. E aí, consequentemente, ele também perde o prazer nas questões sexuais, né? E acaba baixando o libido. Quem tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, também tem queda de libido. Então, isso aí também é uma questão psicológica que atrapalha na questão da libido. O nervosismo intenso, aquela pessoa muito nervosa, o trabalho deixou muito nervoso, isso acaba fazendo com que aumente o nível de cortisol e adrenalina.
o cortisol e a adrenalina vai atingir diretamente o sistema límbico, que é quem regula a produção de serotonina. E a gente sabe que a serotonina é o hormônio que consegue trazer para a gente aquele sentimento de alegria, de prazer. Então, tá diretamente ligado o estresse, o nervosismo intenso com a baixa da libido, tá? Uma outra questão são os fatores psicológicos. Traumas psicológicos de infância. O homem, é muito comum, nessa sociedade machista que a gente vive, que o homem seja exposto a questões sexuais desde muito cedo. E, infelizmente, ainda sendo exposto, ele é mal ensinado, né? Não é bem essa palavra, mas é como se ele fosse mal guiado por aquela pessoa que está o expondo a questões sexuais, de como que aquilo funciona, da maneira correta, da maneira saudável. Então, ali, um adolescente, às vezes até criança, é exposta muito cedo a questões sexuais, a exposição de pornografia, e isso gera traumas naquele homem que pode não ter sido bem ensinado sobre aquilo, né? Porque é diferente, é bom separar as coisas, não que seja errado expor as questões sexuais. Hoje a gente vê que as escolas possuem já isso como grade curricular, mas de uma maneira saudável. Eu tô falando daquela maneira que não é saudável, né? Então, isso tudo traz trauma psicológico que acaba afetando ali quando adulto, quando na fase sexual já ativa. Outras questões importantes que podem atrapalhar na libido, a questão de medicamentos, anabolizantes, remédios diuréticos, antidepressivos, remédios usados para tratamento de hipertensão arterial, remédios para tratamento de questões nos rins, de úlcera, né, depressão, que são os antidepressivos, de câncer de próstata, todos esses medicamentos, eles também diminuem a testosterona e acabam diminuindo a libido masculina, tá? Outra questão são anabolizantes, e isso é fato, né? Isso aí já é indiscutível que anabolizante acaba gerando impotência nos homens. Também excesso de bebida alcoólica. O álcool causa uma ação depressora no sistema nervoso, né? Não só masculino, também feminino. Então, ele influencia na liberação de progesterona. E isso causa sonolência, que acaba atrapalhando no sexo. O homem tá com sono, tá ali, relaxou demais, perdeu energia. Então, na hora da relação sexual, ele tendo bebido em excesso, ele acaba não querendo, né? Prefere dormir. É pouco comum, né? Mas acontece. Sem contar que o álcool altera no fluxo sanguíneo. E a ereção masculina, ela depende diretamente de fluxo sanguíneo para acontecer. Então, o álcool atrapalha até nisso daí. Só uma questão que é importante dizer. Mas o que é excesso de álcool? Não tem um consenso pela Organização Mundial de Saúde do que é excesso de álcool, tá? Eles informam que o tolerável, não que seja o indicado, mas que o tolerável seja de 2 taças diárias. Eu, particularmente, acho muito. Mas são 2 taças diárias por até 5 vezes na semana. Aí pode ser 2 taças de vinho, 2 taças de cerveja, 2 doses da bebida que você toma, tá? Outra coisa, causas hormonais. A testosterona, a prolactina, o hormônio da tireoide, são substâncias que, se estiverem irregulares no organismo masculino, eles vão causar baixa libido. Porque a testosterona é o grande aliado masculino na questão sexual, né? Então, se a testosterona tá baixa, ela, consequentemente, vai afetar na vida sexual do homem. Isso é muito comum no avançar da idade do homem, né? Igual na mulher, o homem também vai tendo questões hormonais, e isso atrapalha no desejo sexual dele. Não é incomum, tá? E nem errado. Nossa, é um problema muito grave. Não, é comum da idade, tá?
Outra coisa, disfunção erétil. Problemas com ejaculação ou ejaculação precoce, problemas com questão de performance sexual, né? Às vezes o homem fica muito preocupado com a performance que ele tem que ter, e isso acaba gerando muita pressão, e na hora lá ele acaba não dando conta. E isso acaba que gera problema psicológico e ele não consiga ter uma relação sexual saudável novamente, tá bom? Então, essas são as principais causas da baixa libido masculina. Nós temos uma série de óleos que podem ajudar, né? É importante dizer que... É importante dizer que os óleos, eles servem tanto aromaticamente, tá? Principalmente aromaticamente aqui nesse caso. O uso através da inalação... Alguém quer falar comigo? O uso pela inalação é a forma que mais gera benefícios na questão da libido masculina, tá? Então, vamos lá. Ylang Ylang. Ylang Ylang é um óleo poderoso, a gente já estudou ele lá na libido feminina, né? Ele é indutor de testosterona, ele eleva a autoestima, ele trabalha as questões de frigidez. Ele é um óleo afrodisíaco. Só um parênteses aqui. Todos os óleos que eu vou falar hoje, eles são afrodisíacos. Ah, mas o que é que caracteriza um óleo afrodisíaco? São os componentes que ele tem, tá? Cada óleo tem uma composição química, a gente não vai entrar nesse assunto, mas cada um deles tem um componente químico que o tornam afrodisíaco. Então, todos eles são caracterizados como, tendo como propriedade ser afrodisíaco, tá? O Ylang Ylang é um deles. Ele tem um componente que é o delta-cadineno, que ele é indutor de testosterona. Então, por isso que ele é excelente para libido, né? Porque ele eleva a testosterona ali e ajuda nessas questões sexuais. Ele também é estimulante, né, e é tônico. Então, ele influencia diretamente, a influência aromática dele é diretamente nas questões sexuais e na melhora de relacionamento, porque a gente sabe que a questão da libido também pode ser atrapalhada quando de um relacionamento ruim. Às vezes o relacionamento não tá bom, é um casal que tá brigando muito, um casal que não tá bem em casa, ou às vezes o homem tem problemas em casa, no trabalho, problemas financeiros, né? O homem costuma ser o provedor da família, então, às vezes, um problema financeiro, principalmente nessa fase aí que a gente está de pandemia, em que está tudo muito instável, questões financeiras atrapalham, e então acaba atrapalhando o relacionamento e atrapalhando a libido. Então, o Ylang Ylang vem ajudar nesse sentido, né? Emocionalmente, ele é o óleo da cura. Ele é um óleo que vai tratar aqueles traumas que eu estava falando, né? Ele trata traumas de questões sexuais desde pequeno, abusos físicos, né? Pessoas que sofreram abusos físicos, exposição à pornografia, até questões de aborto. Então, para todos os problemas emocionais que se teve exposição e que atrapalham a libido, o Ylang Ylang é um excelente óleo. Só um outro parêntese aqui. Todas essas propriedades que eu estou dizendo desses óleos, eu busquei especialmente para as questões de libido, tá? Não que esses óleos tenham só essas propriedades. É incrível como os óleos têm várias propriedades. Um mesmo óleo serve para várias coisas. Ah, mas por quê? Porque eles têm diferentes componentes. Então, cada componente vai ajudar a gente numa coisa. Aqui eu estou trazendo só propriedades e benefícios para as questões sexuais, tá bom? Sândalo. Sândalo aumenta o humor, eleva o nível de desejo, acalma a tensão, relaxa os músculos. Tem uma pesquisa que foi feita, eu não vou saber agora o nome do pesquisador, mas eles descobriram que o homem que inala o sândalo durante ali o ato sexual, ele
tem um humor mais elevado e um desejo mais elevado do que aquele homem que não inala, né? Então, aí, hashtag fica a dica, dá para pôr lá no difusor enquanto tá namorando, que ele ajuda bastante. Ele ainda é cardiotônico, então ele acelera o coração e deixa a gente, né, mais apaixonado, mais cheio de desejo. Emocionalmente, ele é o óleo que ajuda na necessidade de aceitação. O que acontece? A pessoa, às vezes, ela precisa se render, ela precisa se conectar com ela mesma, né? O homem, às vezes, a gente tem muitos homens com muitos preconceitos morais, né? Questão de sociedade mesmo, em que foi criado. Então, o homem, ele precisa se aceitar como é, e passar essa confiança, né? Passar a ter confiança nele, porque isso também atrapalha na questão da libido. Um outro óleo é o patchouli, né? Ele tem um aroma quente, também afrodisíaco e também promove essa questão da confiança. Ele traz alívio para o estresse relacionado àquelas tensões nervosas, a questão de ansiedade, promove bem-estar. Ele também tem uma influência aromática que é ligada diretamente ao sexo e à energia física. Então, ele dá mais energia. Aquele homem que, às vezes, tá com a libido diminuída por questões de energia mesmo, tá sempre cansado, trabalhei demais, não quero, meu dia foi estressante, ou então a semana tá sendo ruim, também é muito bom o uso do patchouli, tá? Por essas questões. Ele é o óleo da fisicalidade. Ele trata questões de obsessão com o corpo. Mas por que isso é importante? Às vezes, o homem é muito obsessivo com o próprio corpo. É muito exigente, aquele homem que vai na academia todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, e que o corpo tem que estar sempre lindo, e que ele se importa muito com o que as pessoas dizem sobre o corpo dele, e isso acaba afetando a companheira. Por quê? Porque se ele é exigente com o corpo dele, significa que isso é muito importante para ele. E se ele tem uma companheira que às vezes tem um pneuzinho, uma celulite, isso acaba atrapalhando na libido, porque para ele não é satisfatório aquele corpo. Então, o patchouli, ele vem para equilibrar essa questão da fisicalidade. Esses próximos óleos são todos especiarias, tá? Todas as especiarias, elas são picantes, então elas são muito poderosas para as questões de libido. Elas são muito úteis porque tem um cheiro muito forte e isso acaba aumentando a paixão, tá? É só muito importante lembrar que as especiarias são óleos quentes, então elas precisam ser diluídas na hora do uso para não causar irritação na pele, tá bom? Primeiro óleo, o cravo. Traz bom humor, harmoniza, equilibra. Ele é um óleo estimulante. Ele traz para o homem um sentimento de coragem, né? Gengibre, tônico sexual, estimulante, também aquece, ele traz aquele calor, ele tem um odor quente, picante. E ele também traz essa questão da coragem, da energia física, né? A cássia, que é uma canela, tanto a cássia como o cinnamon bark são canelas. A diferença é que a cássia, ela é da casca, tá? Da canela. E tanto uma quanto a outra traz calor ao relacionamento. É mais estimulante, aquecedor, trabalha a questão da impotência. A cássia, ela trabalha com a autoconfiança. Ela é o óleo da autoafirmação. Emocionalmente, é um óleo da autoafirmação. O que isso significa? Que toda insegurança, timidez, falta de confiança vai ser trabalhada com esse óleo, né? A gente, um dos problemas da questão libidinal é justamente essa, a vergonha em si mesmo, a vergonha no seu corpo. Mas e se eu não der conta, tá? Então, a cássia vai ajudar nesse sentido.
Porque a gente sabe que para homem essa questão de potência, né? Tem que ir lá, tem que dar conta, tem que fazer direito e tem que, né? Então isso aí ela vai ajudar bastante, principalmente no uso aromático. A cinnamon bark, ela é um óleo estimulante e é um óleo da harmonia sexual. Esse óleo, perguntaram bastante para a gente lá na outra live. Por quê? Porque ele é o óleo da harmonia sexual. Ele ajuda tanto na falta de desejo quanto no excesso de desejo, né? Para aquele homem que está com a libido lá embaixo ou para aquele homem que é viciado em sexo. A gente sabe que isso tem muito. Então, ela vem para trazer um equilíbrio, nem para o de mais, nem para o de menos. Tá? Então, para as mulheres que perguntaram lá, que, ai, meu homem só quer isso o tempo inteiro, o que que eu faço, o que que eu uso, é cinnamon bark, tá bom? Ela trabalha essa questão da harmonia, tá bom? Black pepper, que é a nossa pimenta do reino, ela também aquece, traz calor, que acaba aumentando a paixão ali, aumenta o desejo sexual. Ela é o óleo de desmascarar emocionalmente, a gente conhece ela como óleo de desmascarar. O que é isso? Às vezes o homem reprime seus desejos. A nossa sociedade, mesmo, né, o Brasil sendo um país laico, a gente sabe que é muito católico, ou, enfim, dentro de várias outras religiões. Então, algumas coisas no sexo é vista como errada, né? E só que às vezes aquele homem gosta daquilo que para ele, para a sociedade tá errado. E como ele gosta daquela forma sexual, de agir daquela maneira, de ter aquele toque diferente, né? E isso acaba atrapalhando a vida sexual dele, diminuindo a libido, porque se ele sente prazer com aquilo ali, se ele não pode ter, então acaba que ele não tem esse desejo sexual. Então, a black pepper vai ajudar ele a conseguir se desmascarar, não que ele seja mascarado pelo lado ruim, não é isso, é até pela questão de vergonha mesmo. Então, ele vai ajudar esse homem a se abrir com a companheira, porque ele precisa ser honesto, ele tem que ser honesto com a companheira para que tudo dê certo, né? A gente sabe que uma relação sexual precisa de duas pessoas e essas duas pessoas precisam estar de acordo com o que vai acontecer ali. Ah, mas não tá legal para mim, não tá dando certo. Tem que ter uma conversa, né? Para que tudo dê certo, para que seja bom para todo mundo. Então, a black pepper é muito boa nisso. E o cardamomo é quente, estimulante, alivia fadiga, alivia tensão nervosa. Ele é um óleo revigorante, tá? Então, vai dar mais vigor ali para o homem na hora do ato sexual. Bom, e que jeito que a gente pode usar esses óleos? Principalmente, como eu disse no início, de forma aromática, inalar nas mãos antes de ter relação sexual, deixar ali no difusor, você liga assim uns 30 minutinhos antes, a gente não sabe nunca, né, a hora, mas às vezes dá para saber ali, já prepara o ambiente e tal, faz uma água de lençol, tá? Na outra live eu ensinei como fazer uma água de lençóis, dá para fazer também com todos esses óleos. Massagem, tá? Esses óleos são ótimos para massagem, lembrando que é preciso estar bem diluído, principalmente os óleos quentes. Então, faz uma massagem, coloca 1, 2 gotinhas de uma colher de sopa de óleo carreador, ou de um creme vegetal, faz uma massagem nas preliminares para aquecer o corpo, para estimular a libido. No banho, dá para colocar umas gotinhas em alguma área mais seca ali do banheiro, né? E com o vapor da água, as moléculas do óleo vão se agitar, vão ficar ali no ambiente e você acaba que inala e relaxa, né, para aquele momento sexual, através do spray, que é o spray de ambiente, né, água de lençóis, dá para colocar na roupa de cama, no travesseiro, nas cortinas ali, na cabeceira, incendeia o quarto com essa água de lençóis, através de bebidas, às vezes prepara um drink lá,
coloca uma gotinha de gengibre para quem gosta, né? Tem que usar a criatividade, tá bom? Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. É só importante a gente... aqui, sinergias, algumas combinações possíveis, tá? Lógico que a gente pode sempre combinar vários óleos, mas dá para combinar o ylang-ylang com cinnamon bark, patchouli com gengibre, cássia com cardamomo, black pepper com a cássia, tá? Dá para fazer várias misturas aí. O importante é você ir se conhecendo, experimentar os óleos, sentir o cheirinho, ver qual que te agrada e ir fazendo as combinações para entender o que é que vai te ajudar, né? E muito importante dizer que as questões sexuais, quando a libido ali é quase nula, é importante uma ajuda médica, claro que é. Os óleos essenciais são uma ajuda, do mesmo jeito que é importante você praticar atividade física, né? Consultar um médico quando você achar que o estado está muito grave ali, que não está dando certo de jeito nenhum, tá bom? Então é isso. Importante a gente ressaltar as questões relacionadas à idade com relação a... Descompartilha sua tela. Deixa eu tirar aqui. Pronto, foi. Importante a gente lembrar das questões relacionadas à idade com relação à impotência sexual e ter atenção com as questões de próstata, tá, gente? Fazer periodicamente seus exames regulares, compatíveis com a sua idade, ter em mente algumas questões aí que são de complicações de saúde, né? Dentre elas a próstata, tem a questão da glicemia alta, né? Então a diabetes, tem outras questões que a Tati citou aí que são muito importantes da gente levar em consideração, que são o uso medicamentoso para doenças crônicas, degenerativas, na maioria das vezes. Então, a gente vai ter aí, como efeito adverso, um efeito colateral dessas medicações, vindo a impotência. E aí é muito importante esse profissional que receitou explicar isso tudo ao cliente, né? Muitas das vezes essa informação não vem, aí vem com ela a impotência, e por falta de conhecimento, esclarecimento, informação, a pessoa, às vezes, abandona um tratamento, porque a questão sexual para ele é tão primordial que ele abandona tratamentos que são vitais por causa dos efeitos adversos de medicações. Então, a gente precisa ter essa relação aí muito aberta com o profissional que prescreveu, de repente, reajuste de doses, trocas de laboratórios, né? Troca ali, até chegar em algo que não esteja comprometendo a sua saúde até emocional, com relação a essa frustração por causa dos efeitos colaterais. Então, isso tudo no pacote a gente precisa levar em consideração. Outra questão é obesidade. A gente precisa levar em consideração, o nosso público masculino tem tido, em grande parte, um comprometimento calórico, né, da sua cintura, assim, a sua medida de cintura tem causado doenças crônicas degenerativas e causam também, podem vir como efeitos lá colaterais dessa obesidade, a impotência. Então, é importante, como a Tati está falando, atividade física, alimentação, tudo isso vai ser um conjunto ali na hora das escolhas de vida, de qualidade de vida que você vai fazer e o seu parceiro vão fazer, né? Então, é importante que a gente não pegue um óleo simplesmente, desconsidere todo o contexto do indivíduo, toda a questão de saúde do indivíduo envolvido, e a gente pega ali como um pó de pirilim-pim-pim e vamos fazer uma mágica aqui às 9 da noite. Porque não é assim que funciona o organismo humano. A gente precisa considerar todo o contexto. Então, nessa consideração do contexto, você vai analisar as questões de saúde, as questões de escolha de vida,
né? O que tem entrado ali na dieta, alimentação. A questão do álcool que a Tati levantou, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele faz uma letargia. O que causa com isso? Uma baixa resposta dos nervos. Então, se eu tenho baixa resposta, né? Ou seja, os estímulos demoram para transmitir aquele sinal, retomar ao cérebro com um sinal de libido e tudo. Então, obviamente, a gente vai ter ali homens tendo, às vezes, até um pico ali, né, ascendendo, tendo a sua ereção, e logo depois não conseguindo manter, justamente por causa dessa depressão do sistema nervoso central, relacionado à taxa de álcool no sangue. E como a Tati bem colocou, não existe nada preconizado, porque cada organismo reage diante dessas drogas de forma diferente. Tanto que algumas pessoas são muito tolerantes ao teor alcoólico, para se sentir um pouco mais pisando ali em nuvens, né, rir um pouco mais, a dose é um pouquinho maior, enquanto a coleguinha tomou um copo, está rindo como se estivesse assistindo um talk show. Então, depende do organismo, isso tudo a gente vai considerar, por isso não há uma preconização de dose, né? Porque cada organismo vai metabolizar o álcool numa velocidade diferente. Isso tudo a gente precisa levar em consideração, que são hábitos de vida, né? Então, esses hábitos de vida vão ditar a qualidade do libido. E aí, quando a gente toma essa consciência das escolhas que a gente vem fazendo, alimentares, estilo de vida, rotina, estresse do trabalho, todas essas questões, relacionamento, a qualidade desse relacionamento, todas essas pecinhas do quebra-cabeça, quando você analisa todas elas, e aí sim você começa a encaixar, o óleo vem para somar com isso tudo, né? Então, vem para somar com a massagem, vem para somar com a água de lençóis, vem para somar, de repente, ali de forma aromática, no difusor, num banho, né? Então, assim, usar a imaginação e a criatividade diante de todos esses óleos que ela deu. O drink é muito legal, mesmo que não seja alcoólico, uma aguinha com gás faz um drink maravilhoso. Você saboriza aquele drink e tá ótima, sem álcool, mas está fazendo um drink ali. Então, usar a criatividade com todos esses óleos que ela trouxe é, assim, uma oportunidade que você tem aí de aquecer o relacionamento. Gostei demais de todas as citações, principalmente ali dos óleos das especiarias, com relação à parte emocional envolvida. Então, se você esteve atento, anotou, você já sabe, de repente, fazer as escolhas ali adequadas de acordo com o seu estado de espírito naquele momento. Tem dias que a gente está com a autoestima muito boa, tem dias que nem tanto, tem dia que não quer nem se olhar no espelho. Então, fazer essa análise comportamental sua para escolher mais adequadamente o óleo que se encaixa ali, né? Então, isso é muito interessante. Se você não prestou atenção nessa parte, ficou gravado, você volta, assiste de novo, para que você possa fazer essa mudança ao longo ali do processo, né? Se perceber que o companheiro ou você mesmo, homem que está assistindo, não está legal com a sua própria imagem, não está num processo de aceitação, está com uma autocrítica muito grande, né? Então, você já sabe ali quais óleos você vai utilizar durante a sua rotina para poder estimular essa confiança, liberar em você essa autoestima com relação ao seu próprio corpo. Achei muito interessante todas essas observações. Quem anotou no caderninho, que eu sempre falo que a gente tem que ter um caderninho, né? A aulinha com caderninho é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque depois a gente corre ali e faz uma consulta rápida, né? Porque às vezes no vídeo fica difícil de achar onde foi a parte que a Tati falou, e aí no papelzinho você já acha tudo, tá? Eu queria ver se tem perguntas. Tem uma pergunta aqui, Tati, você pode ler. Deixa eu só voltar aqui. Tem uma pergunta sobre quantas gotas por dia para melhorar a libido masculina em homem de meia idade. Então,
Essa questão de quantas gotas é que nem a Josi falou. Isso depende muito de toda uma questão global daquele homem, né? Então, para a gente dizer quantas gotinhas, às vezes para ingerir, né? A gente teria que avaliar melhor cada caso. Agora, nas gotinhas, por exemplo, para difusor, pode ser umas 2 gotinhas para o difusor, umas 2 gotinhas para inalar, tá? Já é o suficiente, umas 2 gotinhas para massagem, lembrando que as especiarias têm que ser diluídas. Só na questão da ingestão mesmo, é que a gente precisa avaliar uma série de questões. Por exemplo, os óleos quentes pode acontecer de alguns atrapalhar em questões de saúde, né? Então, a gente precisa avaliar antes de indicar essa dosagem, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. Mais perguntas. Acho que é só, Josi. É importante, Jo, é importante sempre frisar essa questão de quando a gente está relacionando algo da nossa saúde, levar sempre em consideração cada caso por conta do metabolismo, enfim, e ter um acompanhamento de um profissional, porque a gente precisa ver as condições de saúde. Os óleos essenciais, principalmente as especiarias, nesses casos, mexem de fato também com as questões de saúde da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo assim vago, é um diabético, já faz uso de medicação para diminuir aquela glicemia do organismo. Usa determinado tipo de óleo, essa glicemia pode abaixar também, além da conta. Então, isso tem que ser feito acompanhado, né? Então, tem que ser uma questão, por isso que a gente dá aqui as indicações, mas cada caso é um caso. É o que a gente sempre frisa, não é isso, Ju? Isso, é mais ou menos o que o Admilson colocou aqui, ó, muito educativo, necessário se faz também um autoconhecimento fisiológico em passando para terceiros, buscar um aprofundamento sobre a fisiologia humana para não parecer uma panaceia infundada. Exatamente. O que a gente precisa é considerar o contexto. Se a gente considerar sempre o contexto e individualizar o acompanhamento, a gente vai ter sucesso sempre. Por que muitas das vezes a pessoa fala, eu usei óleos essenciais e não teve resultado comigo? Provavelmente ela pegou receitas dadas sabe, replicadas graficamente, que foi distribuída via internet de forma aleatória, sem levar em consideração o organismo daquele indivíduo, a parte metabólica, levar em conta os hábitos de vida, doenças crônicas prévias. Isso tudo a gente precisa pôr na equação. O óleo essencial, ele não desconsidera o contexto onde ele entra. Nada desconsidera, porque com o óleo essencial a gente tende a achar que ele vai desconsiderar tudo e sozinho funcionar. Né? Quando você entra num consultório, seja de qualquer profissional da área de saúde, você faz uma anamnese. O que é uma anamnese? É um histórico seu. É buscado seus dados, é coletado informações prévias a depender da situação intraútero, para saber como foi a gestação sua, para saber como sua mãe cuidou de você intraútero, para daí fazer pedidos de exame, prescrever. Aí, depois de prescrever, você tem um retorno para ele analisar se o que ele fez está correto, se deu certo para você. Porque na medicina, por mais que a gente pense que é equacional, não é, gente. É sempre subjetivo. Por isso tem os retornos. Apesar da gente bater no peito e ouvir aí muita gente falar, eu quero comprovação científica, medicina é ciência exata. Não é, gente. Os indivíduos são diferentes. Se fosse assim, a mesma dose seria igual para todo mundo. O mesmo remédio teria efeito igual em todo mundo. Quem passasse mal, todos passariam mal da mesma forma, de um efeito colateral, e não é assim. Então, por que a gente, na hora que considera na medicina tradicional, convencional, a gente considera todas essas variantes como possíveis, né? E quando se trata dos óleos, a gente quer que ele, única e exclusivamente, sem levar em conta todo o contexto, funcione por si só. Tá? Então, é importante que a gente entenda e monte esse quebra-cabeça, tá? Então,
Nessa parte específica do libido, a gente tem que considerar doenças prévias, a questão dos exames periódicos, se estão em dia, para saber se tem ali alguma lesão, tá? Principalmente quando a gente está falando de ejaculação, ereção, pode haver ali lesão no condutor, entendeu? No cânulozinho, vamos dizer assim, que passa ali por dentro, pode ter uma obstrução, pode ter um cálculo. Isso tudo está impedindo a ejaculação, por exemplo, e, na verdade, não tem a ver com falta de libido, mas com um problema de saúde estabelecido na região dos órgãos genitais. Então, a gente precisa ter esse indivíduo com os exames em dia para saber o que está acontecendo, ver como é a alimentação dele, a rotina de trabalho, se é um trabalho puxado, estressante, o que ele vivencia ao longo do dia para chegar à noite e ter aquele resultado não satisfatório. Então, a gente vai levar em consideração o relacionamento, a qualidade desse relacionamento, o quanto há de esforço para que esse relacionamento funcione. E como a Tati bem falou, no relacionamento a dois, é um cúmplice. Os dois precisam querer, então é preciso que haja essa saúde também no relacionamento, e com isso tudo a gente vai agregando, a gente vai descobrindo ao longo do processo onde estão as falhas, e aí nessas falhas a gente vai usando o óleo essencial para suporte. Se é muito bem falado pela Tati, na construção da própria imagem, na distorção do indivíduo como um todo, no estereótipo, na institucionalização da beleza que foi feita e você não se encaixa nesses padrões, o que está deturpando a sexualidade? Pode ser trabalhado com os olhos, mas isso precisa estar claro na sua mente, que é aí o problema. São questões de saúde que estão impedindo. Vamos atuar com os óleos essenciais nessas questões de saúde que estão levando a essa baixa de libido. Ela é hormonal? Ela é física, porque tem uma obstrução, alguma outra doença relacionada, como próstata ou qualquer cálculo ali na região? Vamos trabalhar e vamos ajudar no processo de recuperação dessas condições. Tá bom, pessoal? Para que aí sim a gente consiga ter um resultado satisfatório. Quando a gente individualiza, isso não só para a questão do libido, mas para tudo. Quando a gente deixa de querer receita pronta de bolo e a gente passa a individualizar o tratamento, a assistência e olhar o indivíduo como um ser único e que merece um olhar específico sobre ele, a gente com certeza vai ter aproveitamento total daquele investimento de energia que a gente fizer usando os óleos essenciais, mudando o estilo de vida, melhorando a nossa mente, porque o nosso corpo reflete muito como está a saúde mental. Então, a gente trabalhando a saúde mental, a qualidade mental, a gente vai refletir isso no corpo também, tá bom? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Tati? Quer falar mais alguma coisa, Tati? Não. Eu amei tudo, eu acho que vale todo mundo voltar, quem não anotou, anotar de novo, porque ela fez considerações muito específicas de cada óleo, detalhes ali que envolvem a parte emocional, que são específicas de cada óleo e que são, assim, pérolas para você usar, sabe? São chavinhas que você vai abrir portas que estão ali trancadas, baús, sabe? Arcaicos, e você vai lá e vai conseguir abrir com essas chavezinhas. Tá, e você quer falar alguma coisa? Não, hoje não. Não? Não, só agradecer a Tati, assim, a excelente aula, assim, foi incrível. Se você não viu a aula de libido feminino também, volta na live, na aula que a gente deu, né, no início do mês passado, não foi? Foi mês passado? Foi mês passado, tá no YouTube Vale a já. pena, então, assim, assistam. E aí, a aula de hoje veio para complementar e fechar essa casadinha maravilhosa. Parabéns, Tati.
Obrigada. Eu só tenho a agradecer porque eu só tenho aprendido com a Thay e com a Josi. Acho que se não fossem elas, às vezes assim, Thay, pelo amor de Deus, como que eu faço para, como que eu uso para isso? O que que eu faço para aquilo? Tadinha da Thay, ela recebe mensagens minhas altas horas da madrugada. Tem que Mas só aprender. agradecer. Um beijo, pessoal. Muito, muito obrigada. Foi incrível a aula, Tati. Muito obrigada e uma boa noite a todos. E se você está aqui assistindo essa aula e ainda não tem a sua conta, entre em contato com a pessoa que te convidou, que te passou esse vídeo ou que te convidou para assistir essa aula. Converse com ela e faça parte desse mundo maravilhoso do uso dos óleos essenciais. Tá bom? Um grande abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau.